Tem uma música de Fafá de Belém que diz assim: viver não é fácil não, pergunte ao meu coração. Viver não é fácil não, pergunte pra mim. Olá pessoal, meu nome é Pedro Léo, sou professor de Direito aqui da UAST, especificamente do curso de Administração. No meu tempo livre, eu procuro me distanciar do trabalho, mas eu não consigo. Eu sempre estou procurando alguma coisa para fazer aqui, né, pela universidade. Mas eu gosto de ler, de assistir muito filme, escutar música, ver série também, que eu sempre estou vendo 5, 6 ao mesmo tempo. Cozinhar também, eu gosto muito de cozinhar. Então eu acho que esses são os meus hobbies. Desde criança eu sempre quis fazer direito, sempre. Isso porque minha avó tem um cartório há mais de 40 anos e então foi decisivo para a minha construção de carreira exatamente essa influência, especialmente da minha mãe e da minha avó. Eu sou muito agradecido e eu tenho consciência de que eu sempre tive oportunidades. Então eu só passei a estudar em escola pública quando eu fiz a universidade, né? Fiz a universidade na URCA, estadual no Cariri. Fiz meu mestrado em uma universidade pública em Portugal e fiz meu doutorado aqui na UFRPE com o doutorado sanduíche na Espanha. Como na minha cidade era interior e há muitos anos atrás não tinha escola, né, assim, boa, minha mãe decidiu que aos 14 anos eu ia morar na capital, em Recife. Então eu fiz o ensino médio, passei no vestibular, né, aos 16 entrei na universidade, já fui para o Crato, sempre morando sozinho. Aí terminei a universidade, passei na OAB, eu ainda estava no 9º semestre também, tive que colar grau mais cedo. Então eu acho que aos 20, 21 eu já era advogado. Depois que eu exerci a advocacia, comecei a fazer o mestrado e o doutorado e fui doutor aos 35 anos. Teve uma hora que na verdade, eu cansei um pouco do direito, daquela área jurídica, que é uma área muito fechada, as pessoas não têm tanta sociabilidade como em outras áreas das ciências sociais. Então teve um momento que eu disse, não, eu quero sair um pouquinho e me desafiar em começar na área acadêmica. Então eu comecei a me qualificar, fiz o mestrado, o doutorado, exatamente visando uma fuga um pouquinho dessa minha área de formação, que é a área do direito. Eu estava aqui no doutorado em agroecologia, na Rural, e aí o meu curso ofertou uma vaga junto com a CAPES para um ano de doutorado sanduíche. Então foi uma experiência gigantesca eu poder fazer um ano de doutorado na Espanha. Fiz tudo com bolsa da CAPES, financiamento da CAPES. Quando eu passei a pesquisar sobre agroecologia, que é uma ciência nova, né, que traz o conhecimento os saberes dos povos originários, povos tradicionais, a importância da mulher, de pensar no coletivo, eu disse, opa, é aqui que eu quero pesquisar e eu quero sair um pouquinho dessa área tão tradicional que é o direito. Então eu acho isso muito importante, você sair também um pouquinho da sua zona de conforto para poder aprender novas experiências. Eu também percebi que o direito ele poderia me ajudar de uma maneira que não fosse apenas aquele aspecto do jurídico, tinha um aspecto social. Então eu consegui captar essa essência do direito e aplicar de uma maneira coletiva e social, que é o que eu tento fazer hoje, levando isso aos meus alunos. E quando eu pesquisei com uma comunidade quilombola, foi o momento que eu percebi que a gente poderia utilizar a ciência em favor de povos que são originalmente marginalizados. Então, quando eu fiz uma pesquisa de campo, né, e eu vi a realidade social de outras pessoas para além da minha caixa, para além da minha bolha, eu percebi que a pesquisa, né, a ciência, ela é muito mais importante do que aquilo que a gente escreve no papel. Então, olha, eu acho que o desafio é a gente, enquanto docente, estar sempre se qualificando. Enquanto os alunos são usuários de um serviço que prezam pela qualidade, eu acho que a gente tem essa obrigação de estar sempre se qualificando, sempre trazendo o melhor para os alunos. E outro grande desafio que eu vejo também é exatamente o serviço público, né? Porque o serviço público ele tem muitos meandros, então eu acho que a gente se adaptar e entender a dinâmica do serviço público, eu acho que é um grande desafio para mim, não só para mim, mas para os outros professores também. Tem uma música de Fafá de Belém que diz assim: viver não é fácil não, pergunte ao meu coração. Ao longo da jornada, as dificuldades vão vir, a nossa jornada muitas vezes não é fácil,
cada um, a régua é medida diferente, de maneira diferente, mas eu acho que é importante que você supere essas dificuldades que vão vir, porque sem dificuldades a gente não consegue formar uma pessoa que consiga alcançar os seus objetivos. Então, eu acho importante essa superação mesmo das nossas dificuldades diárias, né, do labor, e sempre pensar na coletividade. Eu acho isso muito importante, que a gente, enquanto profissional, vocês, eu da área de direito, vocês da área de administração, sempre pensar no social e no coletivo, porque ninguém se faz sozinho, todo mundo faz junto e pensando junto, quando um cresce, todos crescem.